Olá, o meu nome é Raquel Freitas, sou médica, sou especialista em medicina interna e há vários anos que me dedico à consulta de tratamento médico da obesidade. Estou aqui para uma conversa com a Sara, que é nutricionista, sobre este tema. Eu sou a Sara, sou nutricionista e trabalho essencialmente com perdas de peso e casos de obesidade. E estamos aqui então, as duas, para conversar um bocadinho sobre o tratamento médico no tratamento da obesidade. Muitas vezes associamos a medicação injetável a um tratamento muito agressivo. Isto é verdade? Não, isto deve ser desmistificado. O tratamento da obesidade, atualmente a primeira linha terapêutica na maior parte dos utentes são de facto fármacos que são administrados por via injetável. Isto não quer dizer que são insulinas, porque efetivamente não o são, e também não significa de todo que sejam terapêuticas mais agressivas ou com maiores riscos associados. São fármacos que estão aprovados, que são seguros, que são eficazes e que de facto já têm muitas provas da eficácia no tratamento da obesidade, do excesso ponderal e até muito para além disso, grandes benefícios do ponto de vista cardiometabólico e até a outros níveis. Portanto, isto deve ser excluído de todo da nossa ideia. E este tipo de tratamentos é útil para quem quiser perder ali uns 3, 5 quilinhos até ao verão, ou há aqui alguns critérios para serem utilizados? De facto, estas medicações têm critérios muito estritos para a sua utilização. Há indicação formal quando há existência de obesidade, ou seja, um índice de massa corporal superior ou igual a 30, ou até para casos de utentes com excesso de peso, com índice de massa corporal superior ou igual a 27, quando está associado a outras comorbilidades, nomeadamente a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, a patologia osteoarticular, a apneia do sono, entre outras. Esta questão mais estética da perda de 2, 3, 4 quilinhos, esta operação biquíni não deve ser de todo o fator para utilizar estes fármacos. Há indicações estritas que devem ser respeitadas e analisadas individualmente em consulta, e estes fármacos são obrigatoriamente prescritos por um médico que tenha efetivamente diferenciação nesta área. Até porque este tratamento vai muito além daquilo que é perda de peso, tem montes de benefícios e ajuda aqui a melhorar muitas patologias. E nós temos tanta medicação, e eu ouço falar agora de tanta coisa, há uma que é melhor que outra? Há neste momento em utilização, em comercialização, vários fármacos utilizados para a perda ponderal. Dentro destes, como eu referi, os mais utilizados de primeira linha são os injetáveis, são os designados análogos GLP-1, que são aqueles que efetivamente, além de serem mais eficazes, mostraram maiores benefícios do ponto de vista cardiometabólico, e neste momento temos 3 em utilização. Um deles é de administração diária, este está a ser de certa forma substituído pela utilização mais frequente dos fármacos de utilização semanal. Obviamente só pela comodidade da administração eles já estão a ganhar, não é? Que são 2 essencialmente. Entre estes fármacos há diferenças, há alguns estudos que mostram que há um deles que é um pouco mais eficaz naquilo que respeita essencialmente à perda de peso, mas cada um deles tem um determinado perfil, e isto também deve ser individualizado à escolha em consulta, porque os benefícios, para além daqueles que são a perda ponderal, também são diferentes entre os fármacos. E, de facto, cada doente, conforme o perfil clínico, as comorbilidades, os antecedentes, cada utente precisa de uma prescrição individualizada, e isto tem que ser analisado obrigatoriamente em consulta. Isto é tudo muito individual, e aquilo que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. Nós sabemos que a obesidade é uma doença crónica, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Este tratamento também é crónico, ou depende aqui do estilo de vida e do ambiente em que a pessoa está inserida? Quando falamos da doença crónica, falamos sempre de uma doença que tem tratamento, mas que não tem cura. E como tal, obviamente, a intervenção na perda ponderal é uma intervenção pelo menos a longo prazo. Agora, aquilo que vai ser o tempo de tratamento de cada utente também vai ser individualizado. Nunca a suspensão do tratamento deve ser feita de forma autónoma e de forma não acompanhada, e, obviamente, também, quanto mais multimodal for a intervenção do utente, nomeadamente aquilo que vão ser as modificações do ponto de vista do comportamento alimentar, do ponto de vista da atividade física, isso vai, obviamente, potenciar os efeitos da terapêutica farmacológica. Depois, individualizando caso a caso, podemos ter situações em que, efetivamente, é possível suspender a terapêutica, mas nunca será um plano de curto prazo, digamos, e nunca de forma
autónoma e não acompanhada. Quando decides que está na hora daquele utente parar com a medicação, o peso volta automaticamente? Mais uma vez, estando perante uma doença crónica, o mecanismo que levou ao desenvolvimento desta doença continua a existir no nosso organismo. Portanto, nós sabemos hoje em dia que a obesidade tem um grande componente genético e isto faz com que, obviamente, quando há uma suspensão da terapêutica, há uma tendência natural para o reganho ponderal. Isto ocorre por dois mecanismos. Por um lado, porque a doença está lá, existe, está na nossa genética, e por outro, porque há a ativação de mecanismos compensatórios do nosso organismo que vão fazer com que tendencialmente o peso volte a aumentar. Não é obrigatório este ganho ponderal e obviamente vai ser minimizado sempre que houver uma otimização dos outros fatores que são fundamentais, que é a intervenção nutricional e a intervenção naquilo que é a atividade física. Portanto, se nós atuarmos a nível multimodal, este impacto ou esta tendência para o reganho ponderal vai ser minimizada. Este tipo de medicações acaba por ter aqui alguns efeitos gastrointestinais. Eles podem ser evitados de alguma forma? Os efeitos gastrointestinais não ocorrem em todos os utentes, mas efetivamente ocorrem na maioria dos utentes, pelo menos de uma forma ligeira, e geralmente são de facto efeitos adversos ligeiros, transitórios, e que vão ocorrer essencialmente quando se inicia a terapêutica e nas fases de titulação de doses que ocorrem ao longo de semanas. Estes efeitos podem ser obviamente minimizados, e um dos aspectos mais importantes é a otimização daquilo que é o plano nutricional do indivíduo, individualmente, não é? Analisando cada caso, para tentar minimizar estes efeitos adversos. Na prática clínica, Sara, como é que tu geres alguém que começa a terapêutica farmacológica e que começa a ter efetivamente efeitos adversos, sobretudo a nível gastrointestinal? Há aqui algumas recomendações que tu desde logo estabeleces na consulta? Sim, a partir do momento em que alguém está a fazer a medicação, é necessário alterar aqui a sua alimentação, porque a medicação ajuda na perda de peso, mas não ajuda a aprender a comer. E há coisas que nós temos que ter em conta, porque este tipo de medicações acaba por retardar o esvaziamento gástrico. E há alimentos que têm o mesmo efeito, como as gorduras e as fibras. Então, numa fase inicial, aquilo que eu faço é uma dieta mais limitada do ponto de vista das fibras e um bocadinho limitada também do ponto de vista de gorduras, nomeadamente as gorduras saturadas que estão nos alimentos que são ultraprocessados. Por isso, numa fase inicial, uma alimentação muito básica, baixinha em fibras e baixinha em gorduras saturadas. Existem alimentos que tu, desde logo, sugeres que as pessoas evitem, sobretudo no início da terapêutica e nas primeiras semanas de tratamento? Sim, aqueles alimentos que são muito gordurosos, como alimentos que são fritos ou molhos, são logo de evitar, e os vegetais e os legumes que sejam muito fibrosos, porque acabam por ter a tal fibra que vai retardar ainda mais o esvaziamento gástrico e leva àquela sensação de náuseas e pode levar até a vómitos. Há alguma situação, ou já apanhaste alguma situação em que os efeitos secundários eram tão grandes que tiveste que interromper aqui a medicação e aquela terapêutica que tinhas implementado? Sim, existem casos extremos, embora de todos sejam os mais frequentes. Na grande maioria dos utentes, uma antecipação daquilo que é o expectável e uma boa gestão dos efeitos adversos leva a que não seja necessária a suspensão da terapêutica. Isto pode passar muitas vezes por fazermos uma titulação mais lenta, mais faseada, um acompanhamento mais próximo. Raramente pode haver casos extremos em que tenhamos que suspender a terapêutica, mas daí é tão importante a monitorização depois da resposta e, obviamente, os efeitos adversos. E também é importante nós validarmos o desconforto que a pessoa sente, porque há pessoas que podem não dizer por receio de nós querermos ou de tu quereres interromper ali o tratamento, mas é mesmo suposto as pessoas dizerem para tu que possas ajustar. O que dizes às utentes na consulta que tendem a desistir logo nas primeiras semanas de terapêutica, ou porque se confrontam com efeitos adversos, ou até porque não atingem os resultados que elas idealizam? Quais são as estratégias que utilizas na consulta para ultrapassar isto? Numa fase inicial, o corpo está a adaptar-se tanto à nova alimentação quanto à medicação, por isso não conseguir ter resultados não é sinónimo de estar a falhar, é só a adaptação natural do nosso corpo e do nosso metabolismo. Por isso temos que tentar ser realistas, explicar que não é por alguém ter perdido 5 kg numa semana que a pessoa vai ter que perder também, e temos que ir sempre com cuidado e irmos ajustando consoante aquilo que são as sensações e a expectativa da pessoa. Um acompanhamento mais próximo acaba por ser benéfico porque a pessoa acaba por ter um espírito de compromisso um bocadinho maior e temos sempre melhores resultados quando isto acontece.
Um dos maiores medos de quem inicia a medicação é a perda de massa muscular. Este medo é legítimo? Sim, é um medo legítimo, até porque toda e qualquer perda ponderal implica sempre perda de massa gorda e de massa magra. Agora, há aqui algumas coisas que devem ser feitas para evitar a perda de massa muscular. Por um lado, os fármacos hoje em dia aprovados para o tratamento do excesso ponderal já mostraram nos ensaios clínicos que têm uma apetência maior para promover a perda de massa gorda do que de massa magra, o que é um fator tranquilizador. Agora, o trabalho do utente não deve ser desvalorizado, portanto, a intervenção e o plano nutricional individualizado com adequado aporte proteico e a intensificação da atividade física são fundamentais para evitar que esta massa muscular seja, de facto, comprometida. Como é que a alimentação pode proteger a massa muscular durante todo este processo de perda ponderal relacionado com o uso da terapêutica? Nós sabemos que aquilo que nós ingerimos vai determinar o nosso aumento, a nossa perda de massa muscular com ou sem medicação. Por isso, aquilo que nós fazemos logo é assegurar que aquela pessoa tenha aporte proteico suficiente, tal como tu referiste, em todas as refeições. Sendo que essa proteína tem que ser uma proteína limpa, por isso não vamos colocar alimentos que são ultraprocessados só porque dizem que são proteicos, ou seja, fontes de proteína que sejam boas, como a carne, os ovos, os laticínios, caso as pessoas tolerem, e é aqui ainda mais importante termos esta proteína em todas as refeições, porque na ausência dessa medicação nós podemos ter refeições com proteína e outras sem proteína. Aqui não, porque como há uma perda maior de massa muscular e se a pessoa não treinar ainda uma maior perda vai ter, temos mesmo que nos certificar que as refeições, por muito pequeninas que seja e por muito poucos alimentos que elas consigam ingerir, que tenham pelo menos uma fonte de proteína sempre. Já reforçaste aí o papel importante da proteína, mas há aqui alguma quantidade mínima de proteína que seja necessário ingerir no utente que está a fazer análise GLP-1? Nós temos uma janela de proteína que sabemos que é suficiente e é necessária para estimular a síntese de massa muscular. Temos um valor mínimo e um valor máximo. Aquilo que nós fazemos para prevenir a perda de massa muscular é guiar-nos pelo valor máximo da proteína que sabemos que é seguro e que não vai ter nenhum efeito adverso nessa pessoa. E o exercício físico? Achas que é obrigatório para preservar o músculo ou a alimentação por si só vai ser suficiente? O que é que tu recomendas aos utentes? O exercício físico é a única forma que nós temos de estimular a síntese de massa muscular. A proteína, claro que ajuda, porque se nós treinarmos muito, mas não tivermos proteína suficiente, o músculo também não vai crescer, mas também se ingerirmos muita proteína e não treinarmos, não há ali qualquer forma de aumento da massa muscular. Por isso, havendo condições para tal, e sempre com a ajuda de um profissional do exercício físico, eu recomendo sempre a musculação. Na minha prática clínica, eu costumo utilizar a medição das pregas e dos perímetros para a avaliação da massa gorda e da massa muscular e assim conseguirmos monitorizar as perdas ou ganhos das mesmas. Na tua prática, usas alguma forma para ver a massa gorda e a massa muscular ou baseias-te só no peso da pessoa? De facto, há formas de nós avaliarmos a composição corporal, nomeadamente as balanças de bioimpedância, que podem ser influenciadas por outros fatores que devem ser levados em consideração, mas na prática clínica seria a forma mais adequada ou mais fácil de avaliar a composição corporal. Além da composição corporal, tu falaste obviamente de um ponto importante, o uso da medição das pregas, nós também devemos avaliar a distribuição da gordura corporal através do perímetro abdominal, através de outros índices. Isso dá-nos uma ideia essencialmente do risco cardiometabólico de cada doente e obviamente esse risco depois deve levar a que haja uma individualização do plano terapêutico. A nível de ensaios clínicos, existem outras avaliações mais elaboradas, até o uso da ressonância magnética, mas isso já é reservado para situações muito específicas, já não são utilizados na prática clínica. Mas essa avaliação é fundamental para nós termos aqui um adequado acompanhamento e depois individualizar aqui o plano terapêutico. Até porque às vezes achamos que olhar para a balança e ver que o peso está a descer é sinónimo de saúde, mas se essa descida for em massa muscular, acabamos por estar a perder saúde em vez de estar a ganhar. A medicação, Sara, reduz muito o apetite e isso, na tua prática, é um ganho ou pode ser um entrave depois na aplicação do plano nutricional? Depende, temos aqui sempre os dois lados. Por um lado, acaba por me ajudar porque a pessoa, ficando mais saciada, pode reduzir aqueles episódios de compulsão alimentar. E estando limitada também do ponto de vista de alimentos, porque como vimos antes, alguns alimentos que são aqueles que são menos equilibrados acabam por agravar as náuseas, tendem a ser mais limitados no consumo. Por outro lado, ingerir menos comida
é sinónimo também de menos nutrientes. E se as pessoas não tiverem atenção e não souberem exatamente aquilo que devem comer, podem ficar muito comprometidas do ponto de vista tanto calórico, quanto proteico, quanto de vitaminas e minerais. Como é que tu estruturas um plano alimentar para alguém que de repente passa a ter muito menos fome, vai ingerir muito menos quantidade de comida? Há aqui riscos de déficits nutricionais que tu levas em conta? Não existe aqui um único padrão que é eficaz nas perdas de peso, nomeadamente com o uso da medicação. Há muitas dietas que são viáveis e têm que ser adaptadas tendo em conta a pessoa que temos à frente. Sabemos que o importante é haver uma restrição calórica e um bom aporte proteico. Aquela dieta que é a que eu costumo recomendar e o padrão alimentar que é mais recomendado é a dieta mediterrânica, que se baseia em alimentos que são naturais, alimentos mais integrais, caso a pessoa tolere, e um bom aporte proteico. Isto aqui é a base para qualquer perda de peso. Há algum padrão alimentar que funcione melhor em associação aos análogos GLP-1, uma dieta específica, mediterrânea, low carb, outra qualquer? Recomendas? As mais utilizadas são a dieta low carb e o padrão mediterrâneo, exatamente porque são dietas que nos permitem a ingestão de todo o tipo de nutrientes e não nos limitam muito do ponto de vista de vitaminas, nem calórico. A dieta cetogénica, por exemplo, é uma dieta que também é muito usada, mas no caso do uso deste tipo de medicações, dado que é uma dieta rica em gordura, tende a ser muito menos tolerada. No entanto, o foco é sempre o total de calorias ao longo do dia. O padrão vai sendo adaptado consoante a tolerância da pessoa e o gosto da pessoa. E como é que geres o facto das pessoas de repente passarem a fazer refeições muito mais pequenas, no que diz respeito à composição e a conseguir suplantar a quantidade de micronutrientes? Neste caso, nós temos que sempre temos que analisar aquilo que são os sintomas físicos da pessoa. Se a pessoa se sentir bem, em geral, à partida é porque não há aqui nenhuma perda. Na composição do prato e na refeição em si, devemos dar sempre prioridade à proteína e aos legumes, se bem tolerados. Por isso, alguém que tem pouco apetite, eu aconselho sempre a começar o prato pela fonte proteica e pelos legumes e pela salada, que é aquilo que nos vai dar as vitaminas e os minerais. Os hidratos de carbono acabam por não ser muito ricos do ponto de vista nutricional, apesar do ponto de vista energético serem super importantes. No entanto, para esta fase não são assim tão necessários e não são a nossa prioridade. Tanto é que a dieta low carb é uma boa opção nesta fase. Por isso, para a pessoa não ter qualquer déficit, tanto proteico como nutricional, aconselho sempre começar o prato por aquilo que é o mais importante e caso ainda tenha fome, completa o prato. Se não tiver fome, deixa no prato que também está tudo certo em não comermos tudo aquilo que nós tiramos. Há algum tipo de suplementação que tu recomendes por rotina, nomeadamente em termos vitamínicos? Eu não recomendo qualquer vitamina por rotina. Nós temos aqui sinais da pessoa, nomeadamente a fraqueza, o cansaço, excesso de sono, queda de cabelo, são sinais de alerta para déficits de algumas vitaminas. Aí, dado que os nutricionistas não têm autonomia para prescrever análises clínicas, é fundamental termos um médico na equipa que nos vai ajudar nesta parte. E então, primeiro analisamos e caso os valores das análises não estejam nos valores ótimos, porque é diferente eu estar dentro do intervalo de referência e estar em valores ótimos. Caso isto não aconteça, aí sim nós suplementamos. Eu sou mais apologista de suplementarmos vitaminas de forma individual do que em multivitamínicos, porque assim conseguimos direcionar a necessidade. Nas fases de platô de peso, que acabam por quase inevitavelmente ocorrer, como é que geres nutricionalmente esta fase com o utente na consulta? A fase do peso estagnar, sabemos que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Há pessoas que demora 1 ano, outras que demora 3 meses, e tem tudo a ver com o metabolismo da pessoa. Isto aqui é algo que nós prevemos e é algo que o utente já está alertado, porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas e não é suposto. Nós aqui temos várias estratégias e eu costumo utilizar várias formas de contornar aqui a situação. Por um lado, nós podemos tentar ver aqui do ponto de vista energético a distribuição dos nutrientes e podemos brincar aqui um bocadinho com esta distribuição, nomeadamente de gordura e hidratos de carbono, dado que a proteína tem que estar sempre ali no valor fixo. Podemos também brincar com as calorias do plano. Muitas vezes a forma que nós temos de contornar aqui esta estabilização é aumentar as calorias. Parece contraditório, mas dado que o nosso metabolismo se vai adaptando àquilo que nós vamos comer, muitas vezes nós temos que lhe dar mais para ele voltar a ficar mais acelerado.
digamos assim. Outras coisas que também podem influenciar é aqui a parte do stress, a parte do descanso e a parte da atividade física. Nós não precisamos de treinar arduamente 7 dias por semana, mas convém que tenhamos um estilo de vida mais ativo, tentar caminhar o máximo que nós conseguirmos e descansar também aqui o melhor que conseguirmos. Por isso, há várias estratégias e dependendo daquilo que está a acontecer na vida da pessoa, nós temos que usar e temos que olhar para a pessoa como um todo e perceber se o problema está aqui na distribuição das calorias ou se está na outra parte que é muito mais do que a comida. Um dos benefícios que eu vejo nos pacientes que encontro em consulta, em que estão a fazer a medicação, é o facto de não estarem constantemente a pensar em comida. Este tipo de medicação acaba por ter influência na parte emocional e na fome emocional? Os ensaios clínicos mostram que, muito para além daquilo que é a intervenção na regulação fisiológica do apetite, que depende essencialmente da atuação de hormonas da fome e da saciedade, esse efeito está mais do que comprovado, estes fármacos também atuam no centro de regulação do apetite no que diz respeito à fome emocional. E daí que o utente consegue muito melhor controlar o impulso alimentar, regularizar a sua relação com a comida, evitar o food noise, o estar sempre a pensar em comida. Isto está comprovado e acaba por ser a atuação em 2 mecanismos complementares que vão fazer com que haja uma menor ingestão alimentar e um maior controle sobre aquilo que é a ingestão e as escolhas alimentares de cada utente. Na tua consulta, como é que tu distingues aquilo que é a fome fisiológica ou a fome emocional e como é que tu atuas perante essa situação? A fome física e a fome emocional são bastante diferentes, se bem que quando as pessoas a sentem acabam a ficar um bocadinho confusas. Então, a fome física dá-nos sinais físicos, tal como o próprio nome indica. Portanto, aquela sensação de estômago vazio, sensação de fraqueza e geralmente qualquer coisa que nós vamos comer vai saciar essa fome. A fome emocional é um bocadinho diferente. Geralmente vem aqui associada a sentimentos de tristeza, de ansiedade, ao stress. E só termina quando nós comemos uma coisa específica. Há doentes que mesmo sem sentirem esta fome física continuam a comer relacionado com esta fome emocional e como é que tu atuas perante uma situação dessas? A medicação acaba por baixar a necessidade de volume de comida, mas não baixa a fome emocional. Por isso, aquilo que nós fazemos é tentar encontrar os gatilhos e aquilo que está para além da fome. Muitas vezes achamos que a compulsão alimentar é um problema, mas na verdade a compulsão alimentar é o resultado ou a consequência de um problema que ainda não está ali muito bem identificado. Por isso, se nós em consulta conseguirmos identificar qual é que é aqui a origem, porque por vezes também confundimos fome emocional com fome física, acaba por ser um bocadinho contraditório, porque muitas vezes nós temos uma alimentação totalmente desequilibrada durante o dia e chegamos ao final do dia e apetece-nos comer este mundo e o outro. E pode ser falta até de volume proteico durante o dia. Por isso temos que tentar olhar para a pessoa com calma, entender aquilo que ela nos está a dizer acima de tudo e perceber aqui a origem. Se nós virmos que a origem está aqui muito para além daquilo que é a nossa possibilidade na consulta, tanto de nutrição como medicina interna, penso que o apoio psicológico, e é uma coisa que eu recomendo, não sei se também costumas recomendar. Sim, claro. Ou não, é aqui fundamental, porque nós na verdade temos que ter a pessoa bem para conseguirmos que ela responda aqui depois a um plano tanto farmacológico como um plano nutricional. O jejum intermitente é uma estratégia que usas na prática clínica e achas que é compatível com o uso de fármacos, nomeadamente os análogos GLP-1? Menos refeições, que é aquilo que acontece no jejum intermitente, não é sinónimo de melhores resultados. É uma estratégia que nós podemos utilizar, até porque a via que o jejum acaba por nos dar é complementar ao benefício que a medicação nos dá. No entanto, não há nenhum estudo que nos diga que é melhor esta estratégia do que uma dieta com uma restrição calórica e que permita aqui uma janela de alimentação muito maior. No entanto, pode ser utilizada sempre em pessoas que não têm histórico de doenças de compulsão alimentar ou perturbações do comportamento alimentar, porque aí vai ativar aqui alguns gatilhos. Apesar de, do ponto de vista nutricional, não ter aqui nenhum prejuízo, do ponto de vista clínico, há aqui alguma desvantagem em fazer o jejum intermitente? Não há propriamente contraindicação, desde que um utente não seja diabético, sobretudo tratado com insulina ou com alguns fármacos que são utilizados para o tratamento da diabetes,
Nós sabemos que o risco de hipoglicemia, que seria assim o mais temido na aplicação de um jejum intermitente, é baixíssimo com o uso de análogos GLP-1 e não deve ser de todo um fator que nos impeça ou que nos dê algum receio na prescrição destes fármacos. Lá está, pode ser uma boa estratégia, sobretudo se estamos perante um utente que até já fazia jejum intermitente, que conseguiu bons resultados no passado com esta técnica e que vai muito mais facilmente conseguir aderir a um jejum intermitente porque está a utilizar a medicação e vai ter menos fome, podemos efetivamente complementar. Mas aqui há a destacar a importância ainda maior de um acompanhamento nutricional para termos o adequado aporte de proteico, de micro ou macronutrientes que é indispensável no uso de fármacos. Até porque muitas vezes o jejum intermitente acaba por prejudicar aqui na questão da massa muscular, porque se os utentes já comem durante um período de tempo muito limitado e se aquelas refeições não são tão boas em proteína quanto poderiam ser, acabam por ter um prejuízo e não um benefício. Para que tipo de utentes é que o jejum intermitente faz mais sentido para ti e em que utentes é que desaconselhas realizar? Para mim o jejum intermitente faz sentido em pessoas que têm uma boa relação com a comida e que façam musculação, porque como o jejum intermitente limita ali a alimentação em termos temporais, se a pessoa consome poucas refeições e mais pequeninas, não tiverem um bom aporte proteico, acabam por ficar com a massa muscular aqui prejudicada e comprometida. Eu nunca recomendo o jejum intermitente em pessoas que têm perturbações do comportamento alimentar, porque acabam por ativar ali gatilhos e o prejuízo é muito maior do que o benefício que nós vamos obter. Além do peso, os análogos de GLP-1 melhoram alguns parâmetros em análises sanguíneas? O benefício dos análogos GLP-1 vai muito para além daquilo que é a perda ponderal. O benefício nos casos de diabetes ou até de pré-diabetes é indiscutível. Isto são fármacos que começaram por ser estudados em doentes diabéticos e sabemos que controlam a doença, evitam a progressão, mesmo em doentes com predisposição para o seu desenvolvimento e, portanto, aqui é indiscutível o benefício. Quanto a outros parâmetros, nomeadamente o impacto no colesterol total, na redução do colesterol LDL, na redução dos triglicerídeos, também está mais do que comprovado e, obviamente, na sua consequência, a redução do risco cardiovascular e até mesmo em parâmetros inflamatórios ou até em parâmetros do perfil hepático. Por exemplo, é muito comum eu ter utentes que numa primeira fase, numas análises iniciais, têm alteração do perfil do fígado e isto ocorre essencialmente, a maior parte destes utentes têm infiltração de gordura no fígado, quando nós fazemos uma ecografia é isto que verificamos e é muito comum com a utilização, com a introdução destes fármacos e com a redução de peso que vem de seguida, estas análises de parâmetros analíticos normalizam, melhoram ou até mesmo normalizam. E isto traz benefícios enormes a médio e longo prazo. Estamos a falar de utentes que vão ter muito mais saúde e, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei dos parâmetros do fígado, estamos a falar de evitarmos os utentes terem um risco maior de desenvolver inflamações do fígado e cirroses até ao fim de vários anos. Portanto, sim, os benefícios vão muito para além daquilo que é a perda ponderal. Uma pessoa que tem pré-diabetes também acaba por utilizar esta medicação como uma primeira linha de tratamento? Sim, sem dúvida. Nós sabemos que, além dos análogos GLP-1, existem outros fármacos que estão também atualmente aprovados para o tratamento do excesso ponderal, mas quando estamos perante doentes com diabetes ou pré-diabetes, é indiscutível esta escolha, porque de facto estamos a falar de uma só medicação que vai atuar nas duas patologias e, portanto, aqui é de facto primeira linha. Qual é que é o impacto da medicação a nível cardiovascular? Obviamente, só pela atuação destes fármacos nos parâmetros cardiometabólicos, nomeadamente no controle do colesterol, na redução dos triglicerídeos, na redução do peso, eles já todos acabam por ter um impacto positivo na redução do risco cardiovascular global. Mas alguns destes fármacos mostraram mesmo, em ensaios clínicos, uma redução de eventos cardiovasculares em doentes com doença cardiovascular já pré-estabelecida, mesmo independente da perda ponderal que é conseguida e desde uma fase muito precoce. Portanto, isto mostra que os efeitos vão muito para além daquilo que é a perda de peso e, de facto, há fármacos, alguns destes pelo menos, que mostraram uma redução significativa no risco de eventos cardiovasculares. Nós podemos então utilizar essa medicação como prevenção? Há situações específicas em que se recomenda, embora atualmente as indicações ainda se associam sempre à presença simultânea de excesso de peso. Portanto, não no doente normal
normoponderal, mas no doente com excesso de peso que tem um risco cardiovascular elevado, tem indicação para fazer como prevenção de novos eventos cardiovasculares. E com que frequência é que tu costumas monitorizar aqui estes parâmetros dos utentes, tanto a nível de peso, como a nível de colesterol, de triglicerídeos, de glicemia? Todos os utentes numa primeira consulta devem ter logo uma avaliação global e isso implica também um estudo analítico que é mais ou menos completo, mas tendo a englobar pelo menos os parâmetros mais importantes. Depois, em termos de plano de seguimento, obviamente em cada consulta é avaliado o peso, os parâmetros antropométricos, mas mesmo em termos analíticos também tem que haver aqui uma monitorização regular. Esta monitorização já vai ser individualizada, dependendo do ponto zero, digamos, e do risco individual de cada utente, mas as análises clínicas vão fazendo parte da monitorização da resposta à terapêutica e depois dos restantes parâmetros. Achas que na melhoria dos parâmetros cardiometabólicos a alimentação pode potenciar estes benefícios que nós vemos ou a medicação chega? Sem dúvida que a alimentação vai beneficiar, porque nós estamos aqui a tratar muito mais do que o peso. De que é que nos adianta? Estamos a tratar aqui uma questão e estarmos a usar uma medicação para melhorar tanto a nível de peso, como a nível cardiovascular, como a nível da questão do colesterol e da diabetes, se depois o resto todo acaba por estar aqui totalmente desequilibrado. Nós assim, com o uso tanto da medicação como da nutrição, conseguimos dar aqui o melhor dos dois mundos, que é ensinar o utente a comer e ensiná-lo coisas que ele vai levar para a vida e acelerar o processo com a ajuda da medicação. O que é que tu destacas como vantagens de um acompanhamento multidisciplinar que só o acompanhamento médico e nutricional não é suficiente para fornecer ao utente? Geralmente, o acompanhamento nutricional é mais frequente do que o tratamento médico. Isto vai nos permitir avaliar os resultados, gerir sintomas e melhorar aqui a parte da alimentação. Sempre que existe um sintoma que nós não conseguimos controlar com a medicação, dado que estamos a trabalhar em equipa, nós conseguimos conversar e adaptar aqui o tratamento do utente. Juntar aqui o tratamento médico com o tratamento nutricional vai mudar aqui completamente esta abordagem. Uma vez que nós acabamos por concordar aqui em alguns ideais, aquilo que são os artigos científicos que vamos lendo, qual é que achas que é a vantagem de irmos comunicando durante o tratamento de cada utente? É muito importante haver esta proximidade e esta equipa multidisciplinar para estarmos alinhados naquilo que é o plano de cada utente. Obviamente, não temos necessidade de diariamente discutir caso a caso. Há utentes que, sim, pelas suas particularidades, implicam que haja aqui uma articulação e uma comunicação sobre casos específicos, sempre privilegiando a privacidade do utente, obviamente, mas, sobretudo, estamos alinhados naquilo que é a nossa intervenção. É muito importante para que o utente não se sinta perdido naquilo que é o plano estabelecido e, obviamente, os resultados são potenciados por esta capacidade de articulação e de conjugarmos aqui as estratégias. Até porque muitas vezes, quando o utente é acompanhado por duas equipas totalmente diferentes, as opiniões e os ensinamentos acabam por ser muito opostos. Isto só vai confundir a pessoa que fica ali totalmente perdida em saber muito bem aquilo que vai fazer. Há uma mensagem final que eu gostava de passar, é que de facto a obesidade não é uma opção do utente, não é por vontade própria que ela ocorre. Há uma predisposição genética que está mais do que documentada, é uma doença cujas bases fisiopatológicas estão cada vez melhor estudadas e há cada vez mais evidência científica que o suporta, e isto também permitiu que nos últimos anos houvesse aqui uma grande evolução naquilo que é o tratamento desta patologia, sobretudo do ponto de vista farmacológico, e daí também a importância da intervenção médica que não existia há uns anos atrás, para além, obviamente, da intervenção nutricional, que é fundamental. E, portanto, acho que é fundamental passar esta mensagem às pessoas. Se já tentaram 10, 20, 30 vezes perder peso, procurar ajuda e não o conseguiram, talvez não o tenham feito na altura correta, na altura certa e também com as pessoas certas. E, portanto, é importante as pessoas procurarem apoio e ajuda diferenciada para conseguirem ter aqui um plano individualizado, porque conseguimos ter resultados excelentes e, sobretudo, conseguimos melhorar a saúde global do doente, que é isso que nos importa em último caso. E as pessoas, no fundo, também não têm que ter, que muitas vezes acontece,
as pessoas terem vergonha ou receio de pedirem ajuda. Quando o nosso trabalho é ouvir a pessoa, é escutar, é perceber aquilo que ela nos está a dizer e usarmos tudo aquilo que são os nossos conhecimentos e as nossas ferramentas em prol do bem-estar daquela pessoa. Exatamente.